Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, sou seu professor de física. Quero trazer para você aqui então uma aula bacana para eu te explicar um pouquinho mais sobre a ideia de calor. Calor é uma forma de energia. Eu vou te contar essa história na nossa aula de hoje, tá bom? Olha, se você não conhece o meu trabalho aqui na internet, dá uma olhadinha na minha plataforma www.profgiovanelli.com, onde eu trago conteúdos de física e matemática, tudo para te preparar para as suas provas. Bom, vamos lá. Olha só, primeiramente eu tô te dizendo que calor é uma forma de energia. Poxa, professor Giovanelli, você não me ajudou nisso não. Calor é o quê? Uma energia, tá? Mas o que é energia? Aí já começa um grande desafio. E eu deixo aqui um vídeo que eu já gravei falando um pouquinho mais sobre a energia, tá? Dá uma olhada aí no card. Olha só, por que eu tô te dizendo que esse negócio de energia é um grande desafio? Porque não existe uma definição formal, bonita, elegante sobre esse tema energia. O que a gente pode afirmar é, olha, energia é aquilo que permite você realizar uma tarefa. Se você está realizando uma tarefa, quer dizer que aquilo envolve energia de alguma maneira. Legal? Então, o calor, como é uma forma de energia, então esse tal calor é algo que permite que você faça uma ação, uma tarefa. Isso vai ficar melhor explicado ainda na aula de hoje. Olha só, além disso, eu quero que você lembre que energia é uma coisa que ela pode ser transmitida de um para outro, ou ela pode ser transformada. Um tipo de energia vai virar outro, uma modalidade de energia virar outra. Legal? E por fim, outra informação importante sobre energia é que ela pode ser medida, ou seja, a gente pode botar número na conversa. Eu posso medir a energia por várias unidades. As principais são Joule, representado pelo J maiúsculo, em homenagem a um cientista, o James Joule. E aí, a gente usa essa forma de medir, Joule, como unidade de medida do Sistema Internacional. Professor, o que é isso? Sistema Internacional? SI, Sistema Internacional de Unidades, é o padrão científico para fazer medidas. É como a ciência física manda você medir as coisas. Legal? E uma outra forma de medir, que é mais prática, se chama caloria, representada pelo cal, tudo minúsculo. Caloria também é uma forma de medir energia. Tanto que quando você vai comer uma barrinha de chocolate, está escrito lá não sei quantas calorias, ou seja, quanto de energia aquele bagulho tem. Legal? Então, isto é energia. Pelo menos é o que eu preciso que você tenha em mente para entender a minha próxima etapa, que é falar sobre o calor. Tá, Giovanelli, então, energia, aquilo que me permite realizar uma tarefa. Energia, ela pode ser transmitida ou transformada de um tipo em outra. Energia pode ser medida, unidades, joule e caloria. Maravilha. Tá, mas onde entra calor nessa história? Agora chegamos à nossa resposta, hein? Olha que bacana. Eu quero que você imagine, então, dois corpos com temperaturas diferentes. Um a 90 graus Celsius, um corpo quente. E o outro a 10 graus Celsius, um corpo frio. Legal? Um tá a 90, mais temperatura, mais quentinho. O outro tá a 10, menos temperatura, menos quentinho, mais frio. Não é assim que a gente fala? Pois é, você sabe o que vai acontecer devido a essa diferença de temperatura? Vai começar a ter uma troca de energia. Olha que legal! Energia é uma coisa que ela se manifesta, em especial energia térmica, quando a gente tem aqui dois elementos, por exemplo, com temperaturas diferentes. Um está em temperatura grande, outro está em temperatura pequena. Vai existir uma troca de energia entre os dois. É como se o objeto que está a 90 graus Celsius, mais quentinho, falasse: tadinho do bichinho de 10 graus Celsius, tá precisando de um pouquinho de energia, e vai começar a fluir a energia a partir do corpo de maior temperatura rumo ao corpo de menor temperatura. Quando a energia que tem a ver com temperatura, energia térmica, quando a energia térmica ela começa a se mover, a gente vai chamar ela de calor. Isso que é o calor. Calor, por definição, é energia térmica em trânsito. Que? Energia térmica que se movimenta. E esse movimento só acontece porque os corpos estão com temperaturas diferentes. Peraí, Giovanelli, vou trazer pro meu dia a dia aqui, ó. Tem uma panela cheia de água em cima da chama do fogão. Maravilha! A panela está em baixa temperatura, perfeito. A chama do fogão está em uma temperatura maior,
Boa! Então vai ter transferência de energia térmica da chama do fogão para a panela. Exatamente. Vai ter, então, uma energia fluindo do cara que está com mais temperatura, a chama do fogão, para o cara que está com menos temperatura, a panela com a água. Nossa, lembrei de outra, Giovanelli. O Sol está em alta temperatura. Perfeito. Já o planeta Terra, ele está com menos temperatura. Boa! Então vai existir uma energia que vai viajar, vai fluir desde o Sol, mais temperatura, até a Terra, menos temperatura. Perfeito! Maravilha! E sabe o que é mais legal? Essa energia térmica, ela viaja, sabe até quando? Até que os corpos atinjam a mesma temperatura. Tem até um nome bonito para essa situação, tá? Equilíbrio térmico. Olha que elegante. Então a energia térmica viaja de um corpo para o outro até que os corpos atinjam o equilíbrio térmico. Legal, né? Tá, então, ô Giovanelli, nesse caso que tá aqui no quadro, a energia térmica vai fluir do cara de 90 graus Celsius até o cara de 10 graus Celsius. Até quando? Até que eles atinjam uma mesma temperatura. Essa mesma temperatura, eu não sei, depende de qual é a massa e do que é feito cada um dos corpos. Então, eu não sei quanto que é essa energia térmica. Uai, essa energia térmica que é igual para os dois, essa temperatura de equilíbrio térmico que é igual para os dois não é 50 não, porque é só fazer a média. 90 mais 10, 100 divide por 2, 50. Não é assim que faz não, tá? Como eu disse, a temperatura de equilíbrio depende do que os corpos são feitos e depende também, claro, das porções, das massas dos corpos. Duvida? Então pensa comigo na prática. Foge do quadro e vem para a prática. Você tem um copo de café a 90 graus Celsius. E aí você vai colocar leite a 10 graus Celsius. Só que você vai colocar só um pouquinho de leite. E aí, a temperatura depois do equilíbrio térmico, a temperatura dessa mistura, vai ficar como? 50 graus Celsius? 90 graus Celsius do café, bem quentão. Leite, 10 graus Celsius. Mistura os dois. Vai dar 50 graus Celsius? Eu não te disse a quantidade de leite. Por exemplo, vai que é muito café e umas gotinhas de leite. Ou vai que é pouco café e muito leite. Por isso que eu disse, o equilíbrio térmico, a temperatura de equilíbrio térmico depende de vários fatores. Então não dá para afirmar que é uma média aritmética. Legal isso, né? Importante, tá? Ô, Giovanelli, agora que eu tô aqui me perguntando, então o calor ele vai viajar? Vai, o calor ele vai viajar de um ponto, um objeto com mais temperatura, para um outro de menos temperatura. E ele faz essa viagem como? O que precisa ter para ele viajar de um corpo para outro? Isso é um tema para uma próxima aula, propagação de calor. Se você quer ver esse tema em uma próxima aula, coloca aqui para mim nos comentários. Quero saber sobre a propagação de calor. Legal? Agora, vamos continuar neste momento com as nossas explicações sobre calor. Olha, agora se você trouxer todas as informações para a prática, você vai perceber que existem duas formas de utilizar o calor, essa energia que flui de um corpo para outro. Porque olha só, você pode mandar calor de um corpo para outro com um objetivo, mudar a temperatura. Aí tem um nome bonito, tem um nome elegante para essa situação. O nome é calor sensível. Grava isso para as provas, hein? Calor sensível é o nome que a gente vai dar para o calor que tem a função exclusiva de mudar a temperatura de alguém. Legal? Então, por exemplo, você tem ali um objeto qualquer. Esse objeto está na temperatura 90. Aí, de repente, esse objeto, ele ganhou energia térmica e a temperatura dele foi para 91. Legal? Então, quer dizer que isto foi destinado, isso foi determinado, melhor dizendo, pelo calor sensível. Ou seja, houve calor envolvido e esse calor fez apenas a mudança de temperatura. Aí a gente chama de calor sensível. Agora, existe também o calor que é destinado a mudar o estado físico. Sabe aquela coisa de tirar o objeto da fase sólida e jogar para a fase líquida? Ou tirar da líquida e jogar para gasosa? Aí tem outro nome. A gente chama de calor latente. Grava isso porque cai nas provas. Então, Giovanelli, calor latente é toda vez quando eu forneço energia térmica para alguém, calor, devido à diferença de temperatura. Só que agora eu vou fazer o corpo mudar o estado físico. Perfeito. Por exemplo, peguei esse pincel numa temperatura, coloquei perto da chama de um fogão.
ok? A chama do fogão a alta temperatura, pincel a menor temperatura, vai ter transferência de energia térmica, transferência de calor. Verdade, Giovanelli. O calor vai fluir da chama, mais temperatura, para o pincel, menos temperatura. Perfeito. Só que aí, galera bonita, pensa comigo o que vai acontecer. Ele primeiro vai mudar a temperatura. Calor sensível. Então o calor que fluiu da chama para o pincel, primeiro é sensível. Mudou a temperatura. Mas depois de um certo tempo, esse pincel vai começar a derreter. Vai fazer o que a gente chama de fusão. O mesmo que acontece do gelo, fase sólida, derretendo virando água, fase líquida, fusão. Esse pincel então vai começar a entrar em estado de fusão, a derreter. E aí? Aí agora eu vou dizer que isso é o calor latente. Olha, uma das grandes pegadinhas das questões de prova, hein? Saber identificar em situações práticas onde eu tenho calor sensível e onde eu tenho calor latente. Legal? Galera, esta aula é extremamente importante para você entender diversos processos, inclusive aquele que eu citei aqui no meio do nosso vídeo, falando sobre a propagação de calor. Olha, mais uma vez eu convido você a conhecer aí os meus trabalhos na internet, www.profgiovanelli.com, onde eu trago diversos materiais, inclusive muitos deles gratuitos, tá? Para preparar você para suas provas. Legal? Valeu, galera!